Fala aí, galera, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, espero que estejam se cuidando, espero que estejam todos com saúde, paciência e alegria. Pessoal, nós precisamos dar continuidade, tá? Mas antes eu queria dar um recado. Algumas pessoas estão me procurando, perguntando sobre a nota, tá? Eu tô finalizando porque são muitas atividades, então eu ainda não consegui finalizar todas as atividades, tá? Mas eu estou finalizando as atividades. A nota da prova, vocês receberam no e-mail de vocês o recibo com a nota. Se você não recebeu esse recibo com a nota, é porque você talvez não colocou o seu e-mail de maneira correta, porque alguns e-mails voltaram com a mensagem de erro dizendo que o e-mail não existe. Então você colocou o e-mail de maneira incorreta ali e o e-mail voltou, tá? Isso é muito comum de acontecer. Às vezes você esquece uma letra ou coloca uma outra letra diferente, e aí o e-mail acaba voltando, tá? Mas você depois vai poder consultar quando eu soltar a planilha com as notas, tá? Por que eu ainda não soltei a planilha? Então, primeiro, porque eu tô terminando a correção de algumas atividades. E segundo, porque ainda tem gente que não me enviou todas as atividades. Tem gente que ficou me devendo atividade e agora tá correndo atrás do tempo, tá? Então, por isso que eu ainda não liberei para vocês. Sobre a live, tá? Eu vi os comentários no vídeo anterior sobre a live, agradeço. Muita gente me mandou pelo WhatsApp, né? Também no privado. Ok, agradeço, mas eu peço que vocês, quando for comentários sobre o vídeo, coloca no próprio comentário do YouTube, porque quando você me manda mensagem no WhatsApp, no privado, às vezes eu demoro para visualizar, e às vezes eu leio a sua mensagem, ela é útil, eu quero utilizar essa mensagem para o próximo vídeo, mas depois quando eu vou começar o próximo vídeo eu já não consigo mais localizar a sua mensagem, porque eu recebo muita mensagem no WhatsApp, galera, assim, tipo, são vários projetos diferentes e nesse sistema de isolamento social eu tenho trabalhado muito em casa, eu tenho feito muito home office e no home office a principal ferramenta de comunicação que eu tenho com as pessoas acaba sendo o WhatsApp e as videoconferências. Então, são muitas mensagens do WhatsApp, às vezes a sua mensagem ficou lá para baixo, eu li, eu te respondi, mas aquela ideia que eu queria trazer para o vídeo eu não consigo trazer porque a sua mensagem ficou lá para baixo, eu não consigo mais localizar, eu não tenho condição de voltar mensagem por mensagem para poder recuperar a sua mensagem. Então eu peço que coloquem os comentários no vídeo. Agora, se você tiver alguma dúvida sobre o material, sobre a aula, precisar tirar alguma dúvida, aí sim você me manda o WhatsApp porque eu vou resolver na hora, tá? Então atenção, eu não estou dizendo para vocês pararem de me enviar mensagem no WhatsApp, não é isso. Estou dizendo para que vocês filtrem a mensagem. Se for uma mensagem relacionada ao vídeo, relacionada a uma pergunta que eu faço no vídeo, responde no comentário do vídeo. Se é uma dúvida que você tem, aí você me manda no WhatsApp que eu vou te responder com o maior prazer e alegria de sempre, ok? Beleza? Bom, então pra gente seguir em frente, se você ainda me deve alguma atividade, me entregue. Se você não fez a prova, tiver algum problema com a prova, eu vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo, eu vou disponibilizar um link para que você clique nesse link e execute a atividade, tá? Aí você vai recuperar a nota da prova, a atividade para você recuperar a nota da prova, ok? Então o link vai estar aqui embaixo, tá? Ao final também, aqui embaixo vai ter um link com a atividade dessa aula, ok? Ao final dessa aula tem uma atividade e aqui embaixo vai estar o link. Então, você vai ter o link de recuperação para quem perdeu a prova e você vai ter o link da atividade da aula de hoje, beleza? Não confundam os links, eles estarão lá identificados bonitinho, ok? Então vamos lá. Na aula de hoje a gente vai falar, vamos dar prosseguimento aí no nosso conteúdo, só que como vocês pediram ali, né? Pediram não, opinaram, né? Eu sugeri, vocês aceitaram. A gente vai falar um pouco sobre atenção plena, sobre concentração profunda
E muito provavelmente na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre gestão do tempo. E aí, para falar sobre gestão do tempo, eu vou colocar numa aula à parte, porque senão a nossa aula seria somente sobre isso e a gente não aprofundaria no conteúdo que a gente precisa aprofundar, que é de gestão industrial. Nós não podemos perder o foco da gestão industrial, beleza? Então, se você não assistiu a aula passada, eu te aconselho que volte no vídeo da semana passada, assista o vídeo da semana passada, coloque os comentários que eu peço naquele vídeo, que ele é de muita importância, tá? E depois venha pra cá assistir o vídeo dessa semana. No vídeo da semana passada foi baseado no capítulo 1 da apostila, então baixem a apostila, acessem e estudem pela apostila também, tá? E o vídeo de hoje vai ser baseado no capítulo 2 da apostila. Então, são 2 capítulos aí que a gente já está caminhando da nossa apostila. Não fique para trás, acompanhe as aulas, ok? Vamos lá então, galera. Hoje nós vamos falar aí de atenção plena, estratégias de concentração profunda e depois a gente entra no assunto principal da aula, que é empresa e produção, tá? Falando um pouco de atenção plena, é importante que a gente entenda o conceito de atenção plena ou de mindfulness, como tá na moda falar ultimamente, né? Mindfulness. Ou ainda consciência plena, como alguns dizem. Então, a atenção plena é uma prática, né, propositiva. Então, você escolhe desenvolver o seu nível de atenção plena. Você escolhe isso. Não é algo que você já nasce. Você escolhe e você desenvolve, tá? É necessário prática, é necessário exercício. Não é tão simples assim. Você não vai fazer um exercício de 5 minutos e vai ter a sua atenção plena desenvolvida. Você não vai fazer um exercício de 10 minutos uma única vez e vai ter a sua concentração profunda. Então, se você espera algo instantâneo, eu te aconselho a fazer um miojo, que em 3 minutos você consegue, tá? Macarrão, sim, consegue ser instantâneo. Desenvolvimento cerebral, não. Desenvolvimento de habilidade, não. Desenvolvimento de competência, não. Isso leva tempo, requer paciência, requer empenho, requer esforço. Se você esperar algo fácil, mel na chupeta também, não. Eu te aconselho comprar uma bala, né? Eu te aconselho tomar uma sopinha. Aí você vai ter moleza, tá? Mas desenvolvimento não é fácil. Requer tempo, prática e dedicação. E sim, é possível, tá? É muito possível. Eu sou um exemplo prático disso. Eu vou mostrar para vocês aqui o que eu faço. Eu vou mostrar para vocês como eu me desenvolvo. E notem, eu não me sinto desenvolvido. Eu já pratico há alguns anos, e para ser mais exato, desde 2015, né? Então, estamos em torno de 5 anos de prática e ainda tenho muito para desenvolver. Então, não espere algo instantâneo. É claro que os resultados, eles aparecem rapidamente. Você vai começar a fazer exercício, você vai começar a estudar sobre, você vai começar a se perceber e você vai perceber resultados aí em uma semana, né? Uma semana você já consegue ver alguns resultados e a sua produtividade já começa a aumentar e você já começa a ter benefícios com isso. Mas não significa que em uma semana você vai atingir o ápice. Não significa que em uma semana você vai chegar no seu limite de desenvolvimento. Não, em uma semana você é como um bebê. E eu estou fazendo uso literal da palavra. Imagine um bebê de uma semana. O bebê de uma semana, ele tem evoluções? Tem. Ele abre o olho, ele esboça um sorriso, ele chora mais forte, ele começa a criar conexões. Mas o bebê de uma semana não é capaz de pronunciar uma frase. O bebê de uma semana não é capaz de sair correndo. O bebê de uma semana não é capaz nem de andar. Então, não espere resultados em uma semana que vai te levar ao ápice, porque isso você não vai encontrar. Você vai se frustrar. Então, já tô dando esse spoiler aqui para você não ficar alimentando falsas ilusões, tá? Mas é legal. É legal. É difícil, é trabalhoso em alguns momentos, enche o saco em alguns momentos, mas no geral, na maior parte do tempo, é legal. Quando você vê os resultados, é mais legal ainda.
Porque quando você desenvolve a atenção plena e quando você consegue atingir níveis satisfatórios de concentração profunda, você descobre que você ganha tempo. Você ganha muito tempo, tá? Para vocês terem ideia, eu chego a poupar até 30% do meu tempo quando eu comparo com momentos anteriores onde eu não tinha essa prática de atenção plena e concentração profunda, tá? Então, vem comigo que vai ser bem legal. Mas, vamos lá. Uma coisa que precisa ficar claro aqui pra vocês. Atenção plena é uma coisa. Concentração profunda é outra coisa, tá? Eu vou abordar os dois pontos aqui, ok? A atenção plena, ela tá muito focada em você desenvolver a atenção no momento presente. Você dedicar a sua atenção pro agora, né? Então, você tá agora me assistindo e talvez você esteja pensando em outras coisas que não aquilo que eu tô falando, que não aquilo que eu tô propondo para você agora. Você não está em atenção plena. Isso acontece muito nas conversas. Eu tenho observado que muitas pessoas hoje são incapazes de ter uma conversa. Por quê? Porque elas começam um assunto e elas falam. Então, enquanto eu tô falando, tá bom. Eu vou falando e eu tô concentrado naquilo que eu tô falando, né? Quando eu paro de falar que o outro vai falar, aí eu pego o celular. O que isso quer dizer? Que eu já desconectei a atenção. Eu não estou mais atento àquela conversa. E aí o que o outro vai falar, eu vou absorver de maneira superficial e artificial. E aí, isso pode me trazer vários malefícios, como eu vou falar a seguir pra vocês, tá? Então, as pessoas hoje não conseguem nem conversar. Quiçá, chegar em um nível de concentração profunda. Então, o primeiro passo é você estar presente. Você precisa se dedicar para aquilo que você está fazendo, ok? Se você está conversando com alguém, deposite a sua atenção naquela conversa. Existem algumas técnicas para isso. Vou trazer, calma, tá? Calma. E um outro ponto muito importante é dedique-se àquele momento, aceite aquele momento e não julgue aquele momento. A gente o tempo todo tá fazendo julgamento. A gente precisa desconstruir essa ideia de julgamento. É muito comum você estar numa conversa e aí a pessoa fala assim: nossa, o professor passou uma lição mó difícil. Aí você vira e fala assim: não passou não achei não. Achei mó fácil. Ó, você tá julgando. Ela foi fácil pra você e pro outro, será que foi? Então, quebra esse caminho de julgamento e se dedica para o que o outro tá falando. Quando alguém te fala assim: nossa, o professor passou uma lição mó difícil, você viu? Volta pra pessoa e fala assim: você achou mesmo essa lição difícil? Por quê? O que te fez acreditar que a lição é difícil? Qual foi a dificuldade que você encontrou? Qual foi o desafio que você encontrou? Por quê? Porque se essa lição foi fácil pra você, significa que você pode ajudar o outro. Então, aproveita esse momento para se dedicar ao outro também, para ajudar o outro. Porque na real você vai ter uma ajuda mútua, ok? Então, a gente não julga, mas estado de atenção. Se eu estou dando atenção para algo, eu não julgo no momento que eu estou dando atenção. Eu vou parar após esse momento e aí sim eu vou fazer os meus julgamentos. Aí sim eu vou fazer o meu crivo. Bom, continuando aqui, não dá pra gente falar de atenção plena se você não praticar autoconhecimento. Sinto dizer. Sabe aquela perguntinha que é feita nas entrevistas de emprego? O entrevistador vira pra você e fala assim: me fale um pouco sobre você. Me conte sobre as suas características mais fortes. Me fale sobre suas qualidades e sobre os seus defeitos. Geralmente as pessoas entram em pânico. As pessoas entram em pânico. Mas por que elas entram em pânico? Porque elas não sabem responder. E elas não sabem responder porque elas não se conhecem. Nós precisamos praticar o autoconhecimento. E olha que interessante. Se eu não me conheço, eu não sei o que eu quero. Eu não sei onde eu vou chegar. Eu não sei onde eu quero chegar. Se eu não sei aonde eu quero chegar, eu não vou dar atenção para aquilo. Eu não vou dar atenção para nada. Por quê? Eu só dou atenção para aquilo que me importa.
Eu só sei aquilo que me importa se eu tiver o interesse. Eu só tenho interesse se eu tiver um objetivo. Eu só vou ter um objetivo se eu me conhecer. Entendeu? A sacada qual é? A importância do autoconhecimento? Então primeiro eu preciso me conhecer. Pra depois saber qual é o meu objetivo. Pra depois saber o que me interessa. Pra depois dedicar atenção para aquilo. Ok? Um exercício muito simples. Muito simples. Você é capaz de se apresentar sem falar o seu nome? Geralmente, quando a gente vai se apresentar, o que a gente faz? Olha, meu nome é Rafael. E aí continua a apresentação. Calma aí. Agora você não vai mais falar o seu nome. Agora você vai falar quem você é. Uma dica? Para em frente ao espelho. Olha pra você e se apresenta pra você. Mostra pra você quais são as suas principais características. Suas características marcantes. Outra dica? Faz uma lista antes. Faz assim, ó. Uma lista com 2 colunas. Na coluna da esquerda você vai colocar as suas características positivas, ou seja, as suas características que fazem de você uma pessoa melhor, as características que fazem você atingir as suas metas, as características que te ajudam. E na coluna da direita você vai colocar as suas características que você ainda não tem tão bem desenvolvido ou características que te desafiam, características que te prejudicam, né? Algumas pessoas chamam de defeito, eu não gosto muito de chamar de defeito, eu gosto de chamar de características que te prejudicam. Porque defeito parece algo fechado, e se é algo fechado não muda. Agora uma característica você pode mudar. Então faça essas 2 colunas. Depois olha para o espelho e se apresenta. Toma cuidado para não ser muito... para não ser muito benevolente com você mesmo e achar que você é um super-herói, porque note, você não é um super-herói, tá? Sinto dizer, se ninguém nunca te falou isso, criatura de Deus, filho de Jeová, se você acredita nisso. Você não é um super-herói, tá? Você não é herói. Você é uma pessoa comum. Note, eu não disse que você é uma pessoa normal, porque tem gente que eu acho que não é normal, né? Mas você é uma pessoa comum, assim como os outros 200 milhões de brasileiros, beleza? Então, não acha que você é um super-herói quando você for fazer a lista da esquerda. Mas também não ache que você é o mosquito do cocô do cavalo do bandido, porque também não é assim, entende? Não seja muito rigoroso com você mesmo. Não pratique a autopunição, não ache que você é a pior pessoa do mundo, porque você também não é, lembra? Você é uma pessoa comum. Você tem qualidades e defeitos, você tem características positivas e características negativas. Só faça essa lista, se divirta com ela, ok? E aí, você já terá dado um passo muito importante para a atenção plena. Eu gostaria de propor aqui agora um exercício básico de atenção, para ver o seu nível de atenção. Quantos tópicos tinha o slide anterior? Você se lembra? Você não estava esperando essa pergunta, né? Eu sei. E aí? Será que você lembra? Pensa. Responde. Vamos voltar lá para ver? 3 tópicos. Se você acertou, parabéns. É sinal que você está conectado a essa aula. Se você não acertou, para, respira fundo, toma um copo com água, começa a aula de novo. Porque uma série de coisas que eu falei aqui que são úteis para você, você não ouviu. E começa já a praticar a atenção plena. Ok? Quais são os problemas da falta de atenção? Vocês acabaram de ter um exemplo. Se você errou quantos tópicos tinha no slide anterior, com certeza você não absorveu aquilo que eu disse sobre os tópicos. Então, você não se lembra o que eu falei até aqui. Um dos principais problemas da falta de atenção é a falta de memória sobre algo. Várias pessoas me relatam que tem problema de memória recente. Gente, problema de memória recente é uma doença, isso é grave. Quando eu converso com as pessoas, e as pessoas me falam isso, eu começo a provocar essa pessoa, para entender se ela tem um problema de memória recente ou se ela tem um problema de falta de atenção. E note, eu não estou falando de déficit de atenção, porque o déficit de atenção também pode ser uma doença.
E eu não sou médico para diagnosticar, eu não tenho esse poder. Só que quando eu começo a provocar as pessoas, na maioria das vezes as pessoas percebem que, na verdade, o que elas têm é falta de atenção, não déficit. O déficit de atenção está ligado à capacidade de uma pessoa se atentar a algo. A falta de atenção não está ligada com a capacidade dessa pessoa. A falta de atenção está ligada com a disponibilidade, com a vontade, com o olhar dessa pessoa. Então, na maioria das vezes, as pessoas elas não estão dispostas a prestar atenção em algo. Elas não têm déficit, elas não têm problemas de memória. Ela não está conseguindo lembrar algo que foi dito porque ela não prestou atenção. E aí o cérebro guarda essa informação em qualquer lugar, porque ele entende que não é interessante, não é importante a informação. E aí depois você não consegue se lembrar. E por que você não se lembra? Porque você mandou uma mensagem pro seu cérebro falando que aquilo não é interessante, falando que aquilo não importa. Então o cérebro guardou em qualquer lugar e agora não lembra onde guardou. Tá entendendo a complexidade da coisa? O cérebro não consegue localizar onde guardou a informação. Ele guardou, mas ele não consegue localizar. Porque você diz pra ele que aquilo não é importante, que aquilo não requer atenção. Quando você não presta atenção em algo, é isso que você diz pro seu cérebro. Então, cuidado. Porque se você não consegue se lembrar de coisas recentes, talvez o seu problema seja de atenção. Dedicação à atenção. E não déficit de atenção. Ok? O outro problema gerado é erro de execução. Eu vejo isso em sala de aula o tempo todo, gente. O tempo todo. E tô percebendo isso através das nossas videoaulas também. Eu dou uma orientação na videoaula e a pessoa faz o contrário. Ela não faz, ela não segue a orientação. E aí eu volto lá na videoaula e assisto o que eu falei para me certificar de que a orientação foi assertiva, para me certificar de que a orientação foi objetiva. Porque às vezes eu posso cometer um erro também. Eu posso achar que orientei, mas não orientei. E quando eu volto, eu olho e falo, nossa, mas eu orientei. A orientação foi objetiva, foi detalhada e foi exemplificada, e a pessoa fez o contrário. Isso me leva a crer que essa pessoa não estava atenta àquilo que eu estava falando. Na sala de aula acontece da mesma forma. Falou, olha, pinte o quadro de azul. Aí, todo mundo entendeu? Aí fica todo mundo quieto, como sempre. Pessoal, fala comigo. Aí vocês falam, né? E aí, quando vocês falam, vocês me dizem, entendemos. Aí, tá, beleza, vai lá e faz. Aí vocês começam a fazer e logo vem a pergunta, professora, pra pintar de amarelo? Eu falo, não, não foi essa cor que eu pedi. Calma. Então, a falta de atenção gera erros de execução, tá? No ambiente corporativo isso é muito incidente, infelizmente. Infelizmente. Eu vejo pessoas cometendo erros de execução assim, com uma frequência altíssima, por falta de atenção em relação à orientação, tá? E por sua vez gera o quê? Retrabalho. Você tem que refazer aquilo, porque você errou, tá? O retrabalho nos leva a uma baixa produtividade, porque você poderia estar desenvolvendo uma outra atividade e não tá, você está refazendo aquilo que você fez anteriormente sem atenção e deu errado. Por sua vez, isso gera conflitos. Por quê? Porque esse ambiente estressa, esse ambiente irrita. Você não quer ficar fazendo a mesma coisa várias vezes. E aí, por impulso, a gente logo fala, mas você não me orientou direito, né? Você vira e fala, você não me orientou direito. Ou algumas pessoas não têm coragem de falar isso pro chefe. Então elas viram de cabeça baixa e saem resmungando. Esse chefe é um idiota, é um maldito, que não presta atenção no que me fala, não me fala as coisas direito, e aí depois quer que eu faça? Onde já se viu? Oh, calma. Calma. Reflita sobre a sua capacidade sua capacidade não, sobre a sua disponibilidade de foco. Reflita sobre isso, tá? Um outro fator que incomoda muito é a insegurança que a falta de atenção gera. Porque muitas das vezes você ouve uma orientação, mas você sabe que você já cometeu erros no passado,
por não prestar atenção em algo. E agora você não sabe se prestou atenção. E você não sabe se entendeu realmente a orientação. E você não tem coragem de ir lá e fazer uma nova checagem. E você sente vergonha de fazer uma nova checagem com quem te orientou. E aí você fica inseguro. E aí quando você fica inseguro, dá tudo errado. Porque aí você começa a executar sem ter certeza. E você toma decisões sem ter certeza. E comete erros. Tá? E um outro passo é a desconfiança. Que é quando você olha pro seu chefe e fala assim, mas será que ele me orientou mesmo? Eu acho que ele não me orientou. Meu, mas será que ele falou isso mesmo? Eu acho que ele não falou. E aí você começa a desconfiar da pessoa que te orientou. E aí o próximo passo é você começar a discutir com essa pessoa. E geralmente você vai sair dessa discussão achando que ganhou a discussão como se fosse uma competição, mas vai sair no prejuízo. Porque na verdade você não prestou atenção. Então, esses são os problemas que eu elenquei aqui, que são os problemas mais graves da falta de atenção, ok? Tá, mas professor, eu já entendi. Já entendi. Como é que eu faço, então, para melhorar a minha atenção? Primeiro item que você vai analisar a partir de agora é a sua metacognição. What? O que é isso? A metacognição está relacionada à sua capacidade de enxergar como você pensa, por exemplo. Você já parou para pensar? Olha que louco isso. Você já parou para pensar em como você pensa? Quando alguém te fala algo, qual que é seu primeiro impulso? É entender o que esse alguém está falando? É perguntar algo? É retrucar? Ou é complementar? Gente, o que tem de pessoas por aí que começam uma conversa e aí a outra pessoa tá falando e ela tá muito preocupada em completar a frase. Já pararam pra pensar nisso? Então, esse é um passo. Como é que você pensa? Você tem que fazer essa análise. Como que você forma seus raciocínios? Depois, como que você aprende? Né? Isso é importante também. Como que você aprende? Algumas pessoas aprendem lendo, outras pessoas aprendem escrevendo. Outras pessoas aprendem assistindo. Outras pessoas aprendem ouvindo. Outras pessoas aprendem fazendo. Outras pessoas aprendem de mais de uma dessas maneiras. Certo? E você? Você aprende como? Você sabe como você aprende? Porque se você não souber, você tem que descobrir. Ok? Eu, por exemplo, o meu aprendizado é fatiado. Eu aprendo de maneiras múltiplas. Então eu posso aprender escrevendo, eu posso aprender falando, eu posso aprender ouvindo, eu posso aprender assistindo. Isso eu vim desenvolvendo através do tempo, tá? Porque houve um tempo que eu não aprendia de jeito nenhum. E por que eu não aprendia de jeito nenhum? Porque eu não sabia como é que eu aprendia. Então eu nunca aprendia. Eu só fazia aquilo que me pedia, porque eu tinha que fazer. Eu era um simples executor, né? Não era um pensador. Pra virar um pensador leva tempo. E o meu aprendizado eu descobri que ele acontece de maneira fatiada. Então quando alguém vai me orientar, eu divido essa orientação em várias fatias e separo essas etapas e peço para a pessoa me explicar etapa por etapa. Então se a pessoa fala para mim assim, Rafael, eu vou te ensinar a fazer um bolo, eu falo, calma aí, você vai me ensinar a fazer um bolo do quê? Ah, é um bolo de chocolate. Pra quê? Ah, pra café da tarde. Então note, primeiro eu preciso entender o contexto. Ok, quais são os ingredientes desse bolo? Aí a pessoa me fala os ingredientes, eu não sei quais são, então não vou me arriscar. Quanto que eu preciso de cada ingrediente? Qual é a forma de preparo? As etapas, o que eu preciso fazer? Então, essa é a maneira que eu aprendo. Se alguém aprende recebendo todas as informações de uma vez, eu respeito, mas eu não consigo. E é importante que você tenha essa percepção. Como é que você aprende? Ok? Depois, como que você percebe aquilo que você não aprendeu? Porque algumas pessoas, elas aprendem tudo muito facilmente. Eu não faço parte desse grupo, das pessoas que aprendem tudo muito facilmente. Eu aprendo com dificuldade. Não quer dizer que eu tenha algum déficit, tá? Quer dizer que eu seja uma pessoa comum, que tem dificuldade para aprender aquilo que não sabia, que nunca foi lhe apresentado anteriormente. Então eu tenho dificuldade para aprender algumas coisas. E aí, eu preciso descobrir como que eu percebo. Qual é o indicativo de que eu não aprendi algo? Meu caso, pessoal, como que eu percebo que eu não aprendi? Quando a pessoa me orienta e
eu descubro que eu não sei fazer o que essa pessoa me orientou. Ou então quando a pessoa me orienta, eu descubro que eu não sei orientar alguém. Por ser professor, eu passo muito por isso. Eu recebo uma orientação, mas será que eu consigo explicar isso pra alguém? Se eu não consigo explicar, significa que eu não aprendi. Então eu tenho que voltar lá e pegar uma nova orientação. Eu tenho que voltar lá e estudar de novo. Eu tenho que ler outra vez. Se eu não conseguir falar sobre aquilo, significa que eu não aprendi. Esse é o meu caso, ok? Cada um tem a sua forma. Você precisa descobrir qual é a sua, tá? E como é que você percebe que precisa de ajuda? Porque às vezes eu não entendi algo, mas eu preciso pensar sobre aquilo. Eu preciso sentar 5 minutos sem conversar com ninguém e ficar aqui, ó, pensando sobre aquilo. Aí eu vou descobrir que eu aprendi. Ou então eu vou descobrir que eu não aprendi. Aí eu vou pedir ajuda. Ou então eu vou descobrir que eu não aprendi, mas que eu não preciso de ajuda. Eu consigo desenvolver sozinho através de estudos. Autodidata. Estão entendendo? Então, quando é que você precisa de ajuda? Né? Eu só peço ajuda depois que eu reflito, descubro que não aprendi, depois que eu fui lá e busquei informação e descubro que ainda assim eu não aprendi. Aí eu preciso de ajuda. Aí eu vou buscar a ajuda de alguém. Ok? Bom, segundo passo, tá, pessoal? E aí a gente já começa a falar daqui pra frente de concentração profunda. Segundo passo importante, pausas periódicas, tá? Você sabe onde está o seu limite de concentração? Algumas pessoas conseguem perceber durante quanto tempo elas se mantêm concentradas. Eu, por exemplo, o meu limite está em 1 hora. Eu não consigo ficar concentrado mais do que 1 hora em qualquer atividade, tá? Qualquer coisa que eu estiver fazendo, após 1 hora, o meu cérebro está esgotado. Eu preciso parar. Para vocês terem ideia, na tarde de ontem foi um dia muito difícil. Então eu tive várias reuniões. Para quem tá assistindo em outros momentos, ontem foi quinta-feira, tá? Ontem foi quinta-feira. Hoje é sexta-feira pela manhã, tá? Ontem foi um dia muito difícil, eu tive muitas tarefas do trabalho. E quando foi 5:30 da tarde, eu tive que entrar numa reunião. Pessoal, quando deu 6:30, eu já não ouvia mais nada que as pessoas estavam falando. Eu desconectei. Eu desconectei porque eu falei, daqui pra frente eu não vou aprender mais nada. Então, tchau. Saí da reunião, porque não ia dar. Ok? Eu precisava de uma pausa. Dica, tá? Quando você fizer a pausa, saiba que essa pausa, ela tem que ter tempo, tá? Você não vai fazer uma pausa e nunca mais voltar, porque o nome disso é fim, não é pausa, né? A pausa é o intervalo de tempo que você interrompe a atividade que você estava desenvolvendo. Você vai voltar para a atividade. Então, se você vai fazer uma pausa, saiba depois de quanto tempo você vai voltar. Eu, por exemplo, para cada 1 hora de estudo, eu preciso de uma pausa de 15 minutos. Eu pauso 15 minutos para poder descansar a minha cabeça. Claro, tô falando de estudos complexos. Se eu estiver aprendendo algo de uma maneira superficial ali, bem de início, a cada 1 hora eu paro 3 minutos, 2 minutos, é o tempo de ir no banheiro, tomar uma água e voltar. Aí beleza. Agora, se for algo muito complexo, um raciocínio muito profundo, se for um cálculo muito complexo, se bem que eu não faço cálculos complexos, tá? Que fica aqui claro. Aí eu preciso de uma pausa um pouco maior, ok? Mas eu volto, tá? Eu saio 10 minutos e depois eu volto. E é importante essa disciplina, viu, pessoal? Se você não tiver essa disciplina, você não vai atingir os seus objetivos. Sinto lhe informar. Treine o seu cérebro. Gente, se você não treinar o seu cérebro, você não atinge concentração profunda, atenção plena, tudo isso vira balela, tá? Você tem que treinar o seu cérebro. Quando você começa a treinar o seu cérebro, começam a surgir mudanças nas conexões de estrutura na rede frontoparietal do cérebro. E onde fica? O que é a rede frontoparietal? É uma rede onde acontece o processamento da atenção, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu não sou especialista nisso. E também não é o nosso objetivo hoje, tá? Mas, a grosso modo, a rede frontoparietal
parietal, né? Não sei nem falar direito. A rede frontoparietal é a zona cerebral aonde acontece o processamento da nossa atenção. Então, é necessário treino, tá? Aí algumas dicas de treino. Faça exercícios de raciocínio lógico. E quando esses exercícios ficarem fáceis, aumenta o nível, tá? Palavra cruzada, charada, sabe essas coisas que geralmente pessoas mais idosas gostam de fazer? Minha mãe adora fazer uma palavra cruzada, uma charada, sabe? Adora. Isso é muito bom, tá? E ó, prevenir Alzheimer, tá? Fica a dica. Exercícios matemáticos também, muito interessante. Vai estudar estratégias de xadrez. Xadrez é incrível para isso, para você treinar o cérebro, ok? Bom, quando você for estudar, quando você precisar se concentrar, você precisa ter um ambiente organizado, tá? Um ambiente organizado. E aí, pessoal, não tem jeito. Ou isto ou aquilo. Eis um divisor de águas nesse momento. Ó, sinto dizer, tá, gente? Sinto dizer. Não dá pra assistir Netflix e estudar ao mesmo tempo. Não dá, gente. Ah, mas eu consigo. Consegue bosta. Consegue bosta, tá? Eu não tive acesso, até hoje, a nenhum estudo científico que comprove que o ser humano consegue prestar atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Se você é o super-herói, o superdotado, você vai ter que me provar cientificamente, beleza? Tá aí aqui o desafio. Você vai ter que me provar cientificamente que você consegue prestar atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Portanto, elimine as distrações quando você precisar de uma concentração profunda. Volte ao modo, faça uma coisa de cada vez, tá? Então, TV, videogame, celular, música, Netflix, adoro tudo isso, consumo tudo isso, mas nos momentos adequados. Quando eu estou estudando, eu não consumo nada disso, tá? Não rola, pessoal. Quando eu estou trabalhando, eu não consumo nada disso. Não funciona, ok? Ambiente confortável. Você precisa estar num ambiente minimamente iluminado. E quando eu falo minimamente iluminado, significa bem iluminado, tá? Porque às vezes eu falo minimamente iluminado, a pessoa acende uma vela e acha que dá pra estudar numa vela. É difícil. A menos que acabe a energia na sua casa, né? Acabou a energia, eu preciso estudar de qualquer jeito, preciso me concentrar naquilo. Cara, acenda várias velas então, mas cuidado pra não pôr fogo na casa, viu? Cuidado pra não pôr fogo na casa. Pelo amor de Deus, tá? Um ambiente limpo. Porque você ficar no ambiente sujo, você não vai se concentrar. Imagina, você tá ali estudando, passa uma baratinha em cima do seu colo, vê um rato, faz um cafuné na sua orelhinha. Eu acho que até pode ter gente que goste, né? Mas vai te desconcentrar. Imagina, você tá ali estudando e aí tem odores ruins exalando no ambiente que você tá por conta de sujeira. Não é bom. Não é bom. Você precisa estar em um ambiente limpo, tá? E num ambiente organizado. Porque senão, você não vai conseguir se concentrar. Ok? Sempre sugiro para as pessoas meditação. Eu comecei a fazer meditação em 2015. 2015, eu acho. Eu comecei a fazer meditação. Quando eu comecei a fazer meditação, eu tinha muito preconceito. Porque eu achava que meditação fosse essa parada que tá aparecendo aí, ó, do Patrick, né? Acho que é o Patrick, esse boneco aí. E não é, né, gente? Não é nada disso. Dá um YouTube aí, procura exercícios de meditação, meditação guiada. Vocês vão ver que existem várias coisas legais sobre meditação pra você poder fazer. Eu lembro que eu comecei fazendo meditação de 2 minutos. Eu meditava 2 minutos por dia. Depois eu passei a meditar 3 minutos, depois eu passei a meditar 4, 5, 10 minutos e hoje eu não conto mais, tá? Eu não conto mais o tempo. Eu só faço. Hoje eu já consigo entender quanto de tempo é suficiente pra mim. Mas 20 minutos diários de meditação durante 5 dias, durante 5 dias já é suficiente pra melhorar o seu rendimento em testes de atenção. Olha que legal. No começo eu tava falando que o resultado demora pra aparecer, mas 20 minutos por dia durante 5 dias você já vai ter um resultado. Faça. E depois volta aqui
e comenta. Eu acho que ninguém vai voltar aqui pra comentar porque vocês não voltam, né? Vocês são uma raça que, olha, pelo amor de Deus. Mas volta aqui e comenta depois de 5 dias, tá? Quem voltar aqui depois de 5 dias e comentar sobre os 20 minutos diário vai ganhar um muito obrigado. Beleza? Combinado? Além disso, também, a meditação, ela ajuda a reduzir a ansiedade, ajuda a reduzir a fadiga, ajuda a equilibrar a sua cabeça, ajuda você a se sentir melhor, né? Então, faça a meditação, ok? Como é de praxe, pessoal, deixa eu ver aqui se realmente tá gravando. Ah, tá gravando. Beleza. Olha, jogar videogame. Quem me conhece, quem é meu aluno, sabe que eu jogo videogame. Mas aqui é o segredo pra vocês agora. Por que que eu jogo videogame? É porque eu gosto de videogame, pessoal? É porque eu gosto. Eu realmente adoro jogar videogame. Eu jogo videogame todos os dias, pessoal. Todos os dias eu jogo videogame. Só se acontecer alguma coisa ali eu não puder, mas todo dia eu jogo videogame. Jogo porque gosto, mas tem algo por trás disso. Jogar videogame aumenta a sua atenção visual seletiva, tá? Jogar videogame vai aumentar o seu reflexo, vai melhorar o seu poder de reação, tá? E ele descansa algumas áreas de estresse. Geralmente as áreas onde, quando você estuda, te provoca estresse, o videogame descansa essas áreas. Atenção! Você pode jogar videogame nas suas pausas, mas lembre-se, no máximo 15 minutos de pausa, porque senão depois disso você vai ter muita dificuldade para recuperar a concentração. Beleza? Eu jogo videogame, mas eu não fico a tarde toda jogando videogame. Mesmo nos dias que eu estou de folga, eu não passo a tarde toda jogando videogame. Eu tenho um espacinho de tempo ali que eu jogo videogame e sigo a vida. Ok? Joguem videogame. Alterne a sua rotina. Eu vejo pessoas que descobrem que eu aprendo melhor lendo. E aí a pessoa só lê livro. Arrebenta de ler livro. Não, calma. Isso vai te gerar estresse. E o estresse reduz o seu poder de concentração, tá? Então alterne. Um dia da semana eu vou estudar somente livro. Outro dia da semana eu só vou estudar através de vídeo. Outro dia da semana eu só vou estudar através de filme. Outro dia da semana eu vou fazer exercícios. Outro dia da semana eu vou buscar outros assuntos ali. Vou mudar o assunto do meu estudo. Isso vai fazer com que o seu estudo fique mais legal e a sua concentração também melhore como consequência disso. Ok? Controla a ansiedade, tá? Controla a sua ansiedade. Primeiro passo, fuja do imediatismo. Eu sei que nós pertencemos. Nós não, vocês pertencem mais do que eu. Porque em média eu tenho o dobro da idade de vocês. Mas pertencemos à geração YouTube. A geração do YouTube é uma geração imediata. Se um vídeo tem mais de 5 minutos, ele já não quer mais assistir. Eu fico imaginando a cara de nojo que vocês devem fazer quando vocês olham para os meus vídeos e vê que tem mais de 40 minutos. Vocês devem fazer cada cara. Que nossa senhora, né? Mas enfim, tem que assistir. Vale nota. Fuja do imediatismo, tá? O YouTube te leva pro imediatismo, que é aquele lance assim. Eu vou assistir um vídeo de 3 minutos e em 3 minutos eu tenho que sair dali engenheiro, né? Eu tenho que sair dali sabendo fazer uma casa. É óbvio que isso vai dar errado, gente. Óbvio. Aí você olha aqueles vídeos curtos do Facebook com uma time-lapse acelerada da pessoa fazendo um prato, né? E o prato fica lindo. Assim, vou fazer. Aí ficou uma bosta o seu, ficou horrível, fica ruim, sabe? Dá tudo errado. Mas por que dá tudo errado? Porque você vai pelo imediatismo. Naqueles vídeos não são contados segredos. E eu vou te contar um segredo agora. Aqueles vídeos são pra reter a atenção, só isso. Só isso, pra gerar visualizações. Pra gerar likes. Só isso. Tá? Não fique imaginando que você vai ver aquela receita do bolo que é feita em 30 segundos e em 30 segundos você vai aprender a fazer um bolo. Você não vai! Porque não é assim que funcionam as coisas. Existem etapas no processo de conhecimento. Então, se livra do imediatismo, vai. Outro ponto importante, trace metas. Mas trace metas atingíveis. Tá? Não adianta você falar assim, vou ler 7 livros por semana a partir da semana que vem. Você não vai! Para com isso. A menos que você já tenha um nível elevadíssimo de atenção e de concentração profunda. Aí você consegue. Mas nós, que somos pessoas comuns, que não somos super-heróis... Não dá, né? Então, coloca uma meta que seja plausível.
Uma meta que seja alcançável, tá? Mas é importante ter a meta. Crie cronogramas, porque não adianta nada você ter uma meta e não desenvolver uma estratégia, não desenvolver o como você vai atingir o cronograma, como você vai atingir a meta, aliás. Eu ensinei vocês a fazerem o gráfico de Gantt. Cabe aqui, faça o gráfico de Gantt, né? Usa a ferramenta. Tenha sempre um bloco de notas para guardar ideias. É muito comum, quando você está num exercício de concentração profunda, surgir uma ideia dispersora. O que é uma ideia dispersora? Eu tô aqui concentrado, né? Em montar a aula de vocês, por exemplo. Tô aqui concentrado, putz, tô montando a aula, vários assuntos aqui legais que eu vou falar com vocês, tô mega empolgado e de repente, eu tenho uma ideia, surge na minha cabeça uma ideia que vai resolver uma solução do meu outro trabalho. Essa é uma ideia dispersora, mas ela pode ser uma boa ideia. Então o que você tem que fazer? Você tem que ter aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó, um bloquinho, ó, de ideias, um bloquinho de notas, ó. Eu tenho um bloquinho de notas onde eu guardo as minhas ideias. Tem um bloquinho de notas sempre à mão, tá? Por quê? Quando a ideia surgir, você pega a caneta, vai lá e escreve. E por que eu tô falando tem um bloquinho e não anote no celular? Porque se você for anotar no celular, você vai dispersar. Aí você vai ver notificação do WhatsApp e já era a sua concentração. Então, tem um bloquinho do lado e um papel, ali de papel e uma caneta. Anota rapidinho e volta para a ideia central. Despreocupado com aquela ideia. Porque a ideia dispersora tá guardada, você vai voltar nela depois. Tá? Você não vai perder a mega ideia. Fique em paz, ok? Priorize as suas tarefas. Eu coloquei aqui do lado um gráfico que eu utilizo, mas que a gente vai aprofundar quando eu estiver falando de gestão do tempo, tá? Esse gráfico, ele tem dois eixos, né? O eixo vertical, ele vai tratar de tempo e o eixo horizontal, ele vai tratar de importância, tá? Você vai classificar nesse gráfico através dos 4 quadrantes aqui. Então, você tem aqui um quadrante que ele é de alta urgência, ou seja, algo que precisa ser feito rápido, porém de baixa importância, né? Não é tão importante assim. Então você vai pôr aqui todas as suas atividades que precisam ser feitas rápido, mas não é tão importante assim. No quadrante ao lado, você tem... Aliás, eu vou falar do de baixo, depois eu falo do lado. No quadrante de baixo, você tem atividades que são de baixa urgência, ou seja, você tem tempo para fazer e de baixa importância, tá? Então, geralmente, essas atividades a gente não vai fazer agora, você vai fazer depois. Depois, no quadrante do lado, você tem atividades que são de alta importância, porém de baixa urgência. A dica que eu dou aqui é planeje. Porque se algo é muito importante, ele não pode ser feito com urgência. Ele tem que ser feito de maneira planejada, de maneira calma, porque é importante, ok? Agora, se você tem uma atividade que é, ao mesmo tempo, urgente e de alta importância, corre, tá? Corre. É algo que você tem que fazer agora. Não dá pra fazer depois. E aí você vai colocar aqui, no quadrante, faça agora, ok? Priorizar as tarefas vai fazer com que você reduza a sua ansiedade. Vai fazer com que você consiga se concentrar em cada uma das tarefas. Beleza? Exercício físico, atividade física é de extrema importância, tá, pessoal? De extrema importância a prática de atividade física. Existem estudos científicos que comprovam que se você fizer atividades físicas diariamente entre 12 e 30 minutos, tá? E aí pode ser uma atividade aeróbica, de 12 a 30 minutos, você vai ter em uma semana já sinais de melhora na sua atenção seletiva, redução de ansiedade, equilíbrio de corpo e mente e equilíbrio dos hormônios produzidos pelo corpo. É claro que você vai ter indícios. Não fica achando que você vai fazer atividade física durante 12 minutos e aí no final de semana você estará incrível, porque você não estará, né? Coloquei aqui de 12 a 30, mas o ideal ali é algo muito próximo ou superior a 30 minutos, tá? E aí você vai ter resultados. Reitero, não saia fazendo atividade aleatoriamente. É importante que você, ao fazer atividade física, tenha um acompanhamento, tá?
Então, procura um médico antes, faça um exame para verificar se você tem plenas condições para fazer uma atividade física. Comece com atividades leves, procure um profissional de educação física aí para poder te ajudar, tá? Pode ser o seu professor da escola, que aí, né, um profissional de graça, que você não vai ter que pagar, né? E cuidado com as academias, porque tem muita academia aí que o cara que treina lá, o instrutor é um cara que treina há muitos anos e não necessariamente é um profissional de educação física, e isso pode colocar a sua saúde em risco. Então, cuidado com isso. Fica a dica, tá? Mas faça atividade física. Saúde, pessoal. Se você não cuidar da sua saúde, você não será capaz de se concentrar. Ninguém se concentra estando doente. Ninguém se concentra com dor. Ok? Então, cuide da saúde. Dicas para cuidar da saúde, tá? Primeiro, cuide bem do seu sono. Você tem que dormir entre 7 e 8 horas todos os dias. Se você dormir menos de 7 horas, você vai se sentir cansado. E aí você vai ter dificuldade de concentração. Se você dormir mais do que 8 horas, você também vai se sentir cansado. Você vai se sentir com preguiça. E aí você também vai ter dificuldade de concentração. Depois, alimente-se adequadamente. Pessoal, o mundo não vai acabar em Big Mac, beleza? Tá? Não sei se te contaram. Mas não dá pra viver de McLanche Feliz, de Big Mac, de BK, de Bob's, de milkshake. Não é saudável. Faça uma alimentação saudável. Alimente-se a cada 3 horas. Isso vai te fazer bem para a saúde, ok? Outro ponto de extrema importância que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que me acompanha, ó, minha garrafinha de água. Vou até encher meu copo. Beba água, tá? Quando eu falo beba água, eu não estou dizendo que você vai sair por aí tomando 3 litros de água por dia, porque isso também faz mal, né? A água mata a planta, mas nutre também. Então você tem que ter a quantidade adequada. Quem é que vai te indicar a quantidade adequada? Um profissional especialista disso, tá? Existem vários artigos na internet onde vocês conseguem ter uma base. Eu não vou indicar porque existem vários fatores aí que vão determinar a quantidade de água que você deve consumir por dia, tá? Eu não vou ser irresponsável a ponto de apontar aqui um nível de água que você tem que consumir. Eu não sei. Mas você deve beber água. E descanse. Professor, mas dormir e descansar não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Eu, por exemplo, para descansar, eu preciso ali de 1 horinha no meu dia, meia hora, para eu ficar deitado olhando pro teto, sem fazer nada. Ou então fazendo alguma outra coisa que desconecte o meu cérebro, sabe? Então eu tô descansando. É claro que o sono, você dormir, também vai te fazer descansar, ok? Teste básico de atenção, pessoal. Você percebeu que os números dos tópicos sumiram nos slides anteriores? Se você não percebeu, é sinal que você não está atento. Dica que eu dou, volta lá de novo, começa o vídeo outra vez. Mas ó, aqui ó, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, até aqui eu enumerei. Daqui pra frente eu não enumerei. E foi de propósito. Tá? Se você percebeu antes, estava assim, nossa, o professor tá falando de atenção, mas ele mesmo não prestou atenção nisso, né? Nisso eu prestei atenção sim. Pode ser que tenha alguma outra coisa que eu não tenha prestado atenção, mas nisso eu prestei atenção. Beleza? Então, fica a dica, hein? Turma, espero que tenha ajudado vocês o que a gente falou sobre atenção até aqui. Agora a gente precisa entrar, de fato, na gestão industrial, tá? Vamos falar aqui um pouco dos objetivos básicos de qualquer empresa, tá? O objetivo básico da empresa é aumentar a sua produtividade, aumentar a sua força de competitividade e aumentar a sua lucratividade. Quando eu falo de aumentar a competitividade, que é o segundo item, a gente já estudou sobre isso, eu não vou me aprofundar. Aumentar a lucratividade, a gente também já estudou. Nós vamos se aprofundar hoje em aumento de produtividade. Então, primeiro a gente precisa entender o que de fato é esse raio de produtividade, tá? Produtividade é a capacidade de realizar o máximo de trabalho possível com o mínimo de recursos necessários. Então, eu vou analisar o meu recurso humano, meu recurso financeiro, meu recurso de tempo, meu recurso intelectual, e eu preciso entender como é que eu aumento a minha produtividade, ou seja, como que eu aumento minha capacidade de realização com
o menor esforço possível, ok? Existe uma discussão eterna entre o equilíbrio produtivo, né? Que gira sobre produtividade é aumento de quantidade ou aumento de qualidade? O equilíbrio dos dois. O equilíbrio produtivo é justamente isso. Você conseguir equilibrar a quantidade que você produz de trabalho com a qualidade daquilo que você produz, ok? Se você produz 1000 peças de um determinado item, mas a qualidade é ruim, você não foi produtivo, porque isso vai ter que voltar, vai ter que ser corrigido. Se você consegue produzir um item perfeito, mas você só produziu um, também não teve produtividade. Tem qualidade, mas não teve produtividade. Então, qualidade e produtividade tem que andar. Desculpa. Quantidade e qualidade tem que andar junto. Você tem que produzir muito e tem que produzir com qualidade. É claro que quanto maior for a qualidade daquilo que você produz, existe uma tendência natural para que a quantidade seja menor. Mas é possível você encontrar um equilíbrio entre quantidade e qualidade. Ok? Isso serve para tudo. Para tudo. Reflita sobre isso aí. Dica de ouro da produtividade, pessoal. A produtividade tem muito mais a ver com o planejamento do que com a própria execução das atividades, tá? Olha só. O planejamento é uma premissa inicial. É quando eu defino o que eu vou fazer. É quando eu traço as estratégias. É quando eu defino as metas, tá? A produtividade é o caminho, é o como eu vou fazer para chegar até o resultado. E o resultado, que pode ser a quantidade produtiva, é somente a minha produção, né? Então a minha produção é o resultado lá na frente. Eu me embananei um pouco aqui agora, desculpem. Mas é isso. O resultado que eu vou ter lá na frente é a minha produção. Aí pode entrar a quantidade produzida. Ok? Beleza? Pessoal, eu não vou me alongar mais, porque a nossa aula já está bem longa, tá? Já está bem grande. Essa atividade que vocês estão vendo aqui, vocês vão receber o link aqui embaixo, tá? Vai ter um link aqui embaixo que você vai clicar e vai acessar a atividade, beleza? Então essa é a atividade da semana. Essa atividade, para você responder, você tem que ter assistido as duas aulas, né? A aula da semana passada e a aula de hoje. E até a próxima, façam a atividade. Essa semana vocês devem receber orientações sobre a live que a gente vai fazer. Muito provavelmente a gente vai fazer a live durante a semana no período aí do início da noite, por volta de 6, 7 horas, tá? Porque a sinalização que veio de vocês foi essa. Eu não consigo fazer live no sábado, 6, 7 horas da noite, tá? Mas durante a semana eu consigo fazer. Então eu vou me organizar direitinho, vou testar a plataforma aqui e eu volto para poder avisar para vocês a data da live. Vou colocar lá no grupo, tá? E aí vocês vão ficar sabendo da data da nossa live, ok? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!